Olá, queridos irmãos. Vamos iniciar essa reflexão com um agradecimento especial a Jesus, nosso mestre, governador desse planeta, com relação a uma parte que às vezes nós esquecemos de agradecer. Nós todos, principalmente religiosos, temos o hábito saudável de estar sempre agradecendo ao Pai pela oportunidade que nos dá, como essa, desta reflexão, dessa oportunidade. Mas a gente às vezes se esquece de agradecer a Jesus pela possibilidade que nos deu para podermos aproveitar esta oportunidade. Como muitos tiveram neste dia a oportunidade, mas acabaram não aproveitando. Então, como nada acontece por acaso, é Jesus que nos propicia, através de seus emissários, todas as ferramentas que nós precisamos para podermos aproveitar as oportunidades que o Pai nos dá. Hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão sobre uma máxima, uma das muitas máximas que Jesus nos deixou e que muitas vezes a gente, principalmente religioso, dentro de uma doutrina como essa, esclarecedora, a gente acaba não entendendo exatamente a profundidade dos termos que Jesus dizia. E, consequentemente, acaba não aproveitando. Essa de hoje nós vamos falar sobre o buscai e achareis. O buscai e achareis, que está inserido em diversas obras, que é bastante discutido, divulgado e precisa ser realmente estudado. A gente vai iniciar com a colocação que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 25º capítulo. Lá, o título é Ajuda-te e o céu te ajudará. Na verdade, é o subtítulo, porque o capítulo tem o nome de Buscar e Acharei, mas ele inicia isso antes de dizer que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate a porta, ela se abrirá. Antes de dizer isso, ele coloca o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, na verdade, isso seria o resumo de tudo que nós queremos dizer. Isso quer dizer, nos leva ao entendimento de que há de se trabalhar para conseguir, nessa busca, essa busca é de trabalho árduo, de suor, de dedicação, de enfrentamento das dificuldades que surgem para poder encontrar. Para se poder achar aquilo que se procura, há que se trabalhar com muita dedicação, fervorosamente, ou seja, não vai encontrar por acaso. Essa busca e esse encontro, ele representa o progresso e o sucesso. Então, muitas vezes a gente fica perdido dentro de uma própria doutrina, frequentando as casas de oração, até participando, mas a gente está sem foco, a gente só busca. E aí não vai achar mesmo. Passa um período grande e a gente acha que foi esquecido por Deus, que não obteve sucesso, mas é que nós, durante essa busca, nós não nos dedicamos com afinco. Nós precisamos ser empreendedores de nós mesmos. Nós precisamos ser esperançosos. Mas esperançoso do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Sabem as duas diferenças? Sabe a diferença básica das duas colocações? O esperançoso de esperar é aquele que fica esperando, como dizia antigamente. Se você vai esperar, espera sentado, porque de pé cansa. Então, na verdade, o esperançar, ele tem um outro significado quando a gente vai trabalhar essa condição de esperançoso, de esperançar. Para ser esperançoso de esperançar, nós precisamos fazer as coisas acontecer. Nós não podemos ficar aguardando de braços cruzados, pedindo as coisas e que elas venham. Imaginar que a gente vai pedir fervorosamente e que Deus vai nos propiciar as coisas totalmente
gratuitas, prontas e do jeito que a gente deseja. Não. Nós vamos ver no decorrer dessa explanação que é um pouco diferente. Então esse pedir e acharei, ele passa por isso. Mas essa busca, esse buscar que o homem sempre teve, é que fez com que ele pudesse estar progredindo, chegando até onde chegou hoje. A busca pela melhora das condições de vida, a busca pela melhora dos medicamentos para a cura dos males físicos. Vejam o quanto que o homem avançou nesse planeta, principalmente nos últimos séculos. Imaginemos que essa própria tecnologia que estamos hoje nos aproveitando para podermos fazer essa reflexão, essa conexão, ela não existia. Há 10 anos atrás era impossível fazer. 10 anos. WhatsApp, ele surgiu no mundo em 2009, mas no início somente os que possuíam um tipo específico de celular, de aparelho, é que poderia acessar. Então, só por volta de 2010, aqui no Brasil, é que nós tivemos as condições técnicas para poder utilizar o WhatsApp. Essa ferramenta extraordinária, que para quem é mais novo, quem está começando a vida agora, nem sabe a dificuldade que era antes. Jamais teria condições de fazer uma transmissão dessa alguém de um nível, de um conhecimento tão pequeno como é o meu caso. Bom, então, este trabalho que o homem realizou durante todo esse período é o que fez com que ele saísse daquela condição primária da infância da humanidade, onde o homem dedicava toda a sua energia para a busca de alimento, para a defesa sua e para a procriação. Mas ele não tinha consciência nenhuma de como é que as coisas aconteciam. Ele foi buscando essas coisas e ele foi achando, foi encontrando, e aí ele foi progredindo. Com isso, o homem conseguiu chegar até agora. Mas tem um detalhe: todo esse esforço, todo esse trabalho, tudo isso que o homem acumulou, o homem de um modo geral no planeta Terra, a vida que ele tem hoje, as condições que ele tem em todas as áreas, o desenvolvimento da ciência em todas as áreas, lhe propiciou uma condição de vida muito melhor. Mas todo esse ganho, todo esse avanço, do ponto de vista espiritual, vale muito pouco ou quase nada. Se durante esse progresso ele não conseguiu elevar a sua condição moral, ao menos, ele não conseguiu progredir. E sem o progresso moral, jamais ele vai atingir o progresso espiritual, que é o que nos interessa. Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. E quem aqui está nesse planeta é porque tem alguma pendência. Mesmo aqueles espíritos mais nobres, mais evoluídos, que para cá vêm, que não venha para provas nem para expiações, mas que vem para missões, mas ele teve que vir para completar a sua caminhada, o seu avanço. Percebam? Então, esse buscar e acharei não pode ser tão lindo e maravilhoso só do ponto de vista didático da sua colocação, da passagem, que nós sabemos que foi Jesus que colocou. Ele tem uma profundidade bem maior, né? Então, nós vamos analisar assim 3 aspectos fundamentais para uma melhor interpretação desta máxima que Jesus nos deixou, né? Essas 3 análises que nós vamos fazer, uma é com relação ao trabalho, outra com relação à encarnação, à reencarnação, e o terceiro tópico é do despertar espiritual, quando é que se desperta. Então, o trabalho, esse trabalho que o homem sempre realizou na busca melhor das suas melhores condições, materiais sim, como citamos, mas isso também tem um valor. Sem isso, o espírito não conseguiria avançar. Reflitamos uma coisa: os espíritos precisam do ser material, desse ser materializado. Precisa do homem, ele precisa encarnar. E no processo de reencarnação, diversas vezes, mas ele precisa estar encarnado, precisa dessa matéria bruta
grosseira para ele poder avançar. E é através do desenvolvimento de todas as tarefas que o espírito veio fazer é que ele vai se melhorando. Imaginemos se não existisse o processo da reencarnação. Se a alma, o seu espírito, quando viesse, que nós chamamos de alma, após primeiro ciclo de vida daquela encarnação, e o homem chegou a um ponto, a gente sabe que ele é finito, o homem morreu, e essa alma foi embora e não voltou mais. Então imaginemos como é que teria sido o avanço do homem. Nenhum. Porque ele não teria alguém com um conhecimento a cada reencarnação que fosse reintroduzir e fosse melhorar o conhecimento daquele espírito. Então o homem, cada vez que ele procriasse e que tivesse um novo ser, ele iria ter que aprender a caçar para satisfazer a sua fome, a lutar para se defender e a procriar. E ele não ia sair disso, porque ele não teria bagagem nenhuma. Então, nessa outra condição, sim, aí a alma vem, o espírito vem, que é a alma, e ele vai progredindo. Com isso, ele consegue sair daquela situação animalesca, adquirir uma civilização humana, material, que ele evolui com aquilo, tudo porque ele sempre foi instigado a buscar para achar. Então essa busca fez com que o homem atingisse civilização de bens, de crescimentos materiais. E, consequentemente, ele tem que buscar, e através dessa evolução, dos estudos, das buscas em todas as áreas, e ele vai também chegar à civilização moral. E aí, depois disso, ele vai conseguir a sua civilização espiritual, que são todos os caminhos que nós temos que passar e que todos iremos passar. Nós não podemos ficar presos somente ao primitivismo. Se nós hoje estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que não é o melhor, mas já é o segundo estágio. Ninguém veio para cá direto, ninguém queimou etapa. Todos nós passamos pelo período primitivo das trevas, da escuridão, para podermos chegar aqui. Percebam? Então é através dessa busca constante em que o homem vai progredir. Sem ela, não existiria a marcha do progresso. Esse progresso só acontece através disso, dessa movimentação da ação. Esse é o trabalho, né, que o homem faz e que ele precisa disso, porque isso faz parte, esse progresso, esse sucesso também vai auxiliar, é importantíssimo para que o espírito possa evoluir. Sem ele não há evolução do espírito. Então, a cada vez que nós formos pensar nesse segundo tópico que vamos examinar da reencarnação, nós temos que entender que a reencarnação é a maior, se não é uma delas, é a maior de todas as dádivas, as bondades da misericórdia do Pai. Que sem essa possibilidade, como é que nós iríamos avançar? E vejam que a reencarnação ela é tão importante porque é isso que nós vivemos. Ela é infinita. Quantas vezes nós precisarmos? Nós vamos como numa escola, repetimos de ano, não tem importância. A gente vai e reinicia aquele estágio que estava e vai se depurando até que se consiga passar de fase. Por isso que nós estamos aqui patinando o planeta Terra em provas e expiações, cheio de espíritos que já estão aqui há 20, 30, 40, 50, 70 reencarnações. E se existisse uma só, como que ele faria? Qual a oportunidade? Sabemos que a gente evolui também no mundo espiritual, mas esse trabalho aqui de resgate a gente só encontra aqui, num planeta como esse. E depois nós passamos para outros períodos em que também iremos buscar resgate, até podermos estar evoluindo somente no mundo espiritual, que já é um outro estágio bem distante da gente. Então, através dessa possibilidade da reencarnação, é uma condição que Deus nos propiciou, e com todas as ferramentas que Ele nos concedeu, só falta a gente pôr em ação, pôr em prática, né? Estar realmente praticando o buscar para poder achar, mas com dedicação, com fervor. E o terceiro tópico, que é o da
do despertar espiritual, essa seria a última fase, seria o início, ela é o início da última fase do processo de depuração dos espíritos. Que nessa busca já numa condição mais elevada, dentro de uma civilização mais avançada do ponto de vista moral, é que o espírito vai estar iniciando a fase em que ele pode ir realmente adentrando para que a balança da vida dele esteja pendendo mais para o lado positivo do ponto de vista da sua evolução espiritual, porque essa é a grande vitória que a gente vem buscar. Como dissemos no início, né? Todo esse crescimento material que é benéfico até para a evolução do espírito, tudo, mas ele não vai pesar tanto. O que vai pesar é a evolução moral e, consequentemente, a evolução espiritual. Então veja que já no planeta de provas e expiações, todos os espíritos já estão convivendo com o bem. Ainda existe o mal e ele até ainda impera, ou seja, ainda existe o mal numa quantidade um pouco maior do que a parte boa. Mas ele já convive, já se pratica, já se sabe o valor do trabalho no bem. Já se sabe o valor que tem o trabalho no amor, o amor ao próximo verdadeiro, porque Jesus veio nos ensinar isso. Então, nós já estamos pendendo para isso. E no terceiro período, que é breve agora, o planeta Terra já está terminando essa fase de transição para um planeta de provas e expiações, que vamos continuar de novo tendo que buscar para poder achar. Não vai acontecer por acaso, mas só que aí nós já vamos ter uma quantidade de ações do bem, uma quantidade de espíritos benfeitores maiores do que os malfeitores. Então a balança já começa a pender maior. Por isso é que nem todos que aqui estão, mesmo buscando, vão conseguir adentrar nesse momento num planeta de regeneração. Essa depuração que está havendo, essa leva enorme de espíritos que estão desencarnando, não vão voltar para o planeta Terra, pelo menos por enquanto, porque o planeta Terra estará num outro regime, numa outra condição de planeta, de um planeta já um pouco mais evoluído no planeta de regeneração, que ainda não é o final, ainda tem uma longa marcha, mas já é o terceiro estágio dos 5 previstos, né? Até chegarmos ao 5º, ainda temos que passar pelo 4º, chamado planeta feliz, né? Mundo feliz, que é onde já impera só o bem e o mal, já não tem mais comando, já onde habitam os espíritos, já quase concluindo o ciclo para poder atingir o 5º período do mundo de luz, que aí sim vai continuar ainda a busca para achar, mas já próximo da luz. Já não precisa mais ficar reencarnando, passando por todo esse desenvolvimento ainda um tanto grotesco. Então percebam que essas 3 fases são fundamentais para a gente analisar. E nós estamos numa condição de trabalho, precisamos realmente trabalhar para poder evoluir. Mas quem já despertou, o despertar espiritual, que já aconteceu para muitas pessoas, ele passa também pela preocupação de estar fazendo uma manutenção disso. Porque Jesus disse que tudo seria segundo as suas obras. Quais são as obras que nós estamos fazendo para a melhora espiritual nossa, primeiramente, porque nós temos este caminhar que não tem como fugir dele. Todos pode demorar tantas quantas vezes forem necessárias para que a gente possa avançar. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que basta rezar e pedir para buscar e que a gente vai achar? Nós não vamos achar. Do ponto de vista espiritual, ficou bem claro. E tem uma outra obra também que talvez assim ela seja mais clara ainda do que o Evangelho segundo o Espiritismo, neste ponto, que ele é bem profundo, mas talvez o outro, pela maneira que foi passada, para quem foi passado, talvez para nós facilite um pouco mais. É num livro espetacular também chamado Pão Nosso, que foi passado
através de Emmanuel. Emmanuel passou através de Chico Xavier, né, da mediunidade de Chico Xavier, e que lá, no capítulo 109, também vai falar do buscai e achareis. Mas é interessante que ele vai aprofundar no buscai e achareis, e ele vai dizer dos 3 imperativos, ou seja, dos 3 pilares que sustentam esta ação do buscai e acharei. Então, ele vai demonstrar que esses 3 pilares, o buscai e acharei, mas que o buscai e acharei, ele é antecedido pelo pedir. Então ele diz que não adianta ir buscar que não vai achar. Primeiro precisa pedir. Então lá ele vai explicando para a gente, né, que a gente tem que pedir, que o ato de pedir é um ato de humildade. Ao pedir sincero, nós estamos demonstrando que somos cientes da nossa deficiência espiritual e que, para tanto, nós precisamos do auxílio. Então, nós temos que pedir antes de ir buscar. E outro detalhe que ele coloca, não é pedir a coisa pronta, não é pedir a salvação, não é pedir o mundo feliz, não é pedir nada. Em qualquer situação que se vá buscar, nós precisamos estar pedindo os meios, pedindo as ferramentas, pedindo que Deus nos dê a luz para que a gente possa enxergar as pedras que existem no caminho. Pedir não para Deus tirar as pedras, mas pedir para nos dar forças para tirar as pedras. E mais, pedir que a gente tenha discernimento para poder saber quais são as pedras que poderemos aproveitar na construção de pilares positivos para o nosso desenvolvimento, de pontes e não de muros. E também aquelas pedras que nós devemos descartar. Então, a gente tem que fazer o pedido das ferramentas, das condições para que ele nos dê. Interessante isso, porque normalmente nós pedimos as coisas prontas. Mesmo quando a gente quer, quando pensa na tal da sorte, que a gente pede alguma coisa, a gente já pede grande. A gente quer ganhar na loteria, mas a gente não pede o dinheiro, a condição para poder comprar o bilhete. A gente pede chuva, mas não pede condição para comprar um guarda-chuva para se proteger da chuva. E a gente fica rezando e pedindo chuva, produto acabado. Perceba? Então, isso é muito importante. Olha só, então, se o acharei não vai acontecer só buscando, e ele diz que nem buscando vai acontecer, nem buscando com fervor, se a gente não fez o pedido, olha que coisa interessante. Então, aí vai ficar bem claro a grande necessidade que nós temos do estudo, pedir a clareza. Então, como ferramenta para essa evolução espiritual, depois do despertar espiritual, nós temos aí a doutrina espírita, que, sem falar, sem comparar com nenhuma outra, que todas as doutrinas falam do bem. Vejam que todas as doutrinas, elas citam, elas falam o trabalho da existência da vida eterna. Mas com detalhe, elas nos falam da vida eterna após a morte. Se nós formos ficar aqui aguardando que nós vamos trabalhar, vamos buscar e dedicar para poder achar as soluções, o progresso da vida espiritual após o nosso desencarne, estamos perdendo o nosso tempo. Porque nós espíritas sabemos que nós somos imortais desde sempre. Nós não vamos ser imortais, a vida eterna não vai existir somente após essa morte, esse próximo desencarne. E é por isso que nós trazemos hoje impregnados em nosso perispírito diversos progressos. Bons, e alguns até nem muito bons, mas nós trazemos porque é fruto do desenvolvimento anterior. Por isso é que a gente sabe que esse desenvolvimento aqui é uma partezinha que nós devemos acrescentar àquela grande obra desde que nós existimos. Então, esse é um detalhe importante. E ele está nos falando aí especificamente sobre buscar e acharei. Antes, o pedido. Sem o pedido, nós não vamos conseguir. E esse pedido humilde. Percebam,
Não vamos conseguir avançar se não fizermos isso. Aí depois sim nós vamos buscar. Aí essa é a busca verdadeira que a gente vai poder estar avançando. Porque se a gente já for buscar direto, nós não vamos conseguir. Quando a gente fez esse pedido fervoroso, esse pedido com a fé verdadeira, esse pedido da esperança de esperançar, que é onde eu trabalho, é onde eu me dedico, é onde eu posso ter uma previsão, porque eu estou me dedicando, estou fazendo algo hoje para poder reverter no futuro, para poder mudar a minha condição. O próprio Chico Xavier nos deixou sobre essa questão, sobre esse assunto, uma colocação muito boa, que ele diz assim: se alguma coisa, seja ela o que for, se alguma coisa não está indo bem na sua vida e você quer que isso mude, mas se você continuar fazendo, tendo o mesmo comportamento que você tem, nada vai mudar. Então, para você ter algo diferente, para que haja a mudança depois, você tem que trabalhar agora, fazer diferente agora. Quer algo diferente? Faça diferente. Porque se você quiser algo diferente, mesmo pedindo fervorosamente, sem mudar agora, não vai acontecer. E essa mudança que ele fala, do ponto de vista espiritual, é a mudança interior. Eu tenho que primeiro modificar eu. Então, o despertar espiritual é esse conhecimento, essa descoberta do eu. Aí eu vou trabalhar esse eu. Vou ter que ter a coragem de enfrentá-lo, ver todas as suas dificuldades, expor. E aí sim eu vou buscar para poder achar, vou ter a esperança de achar a melhora, de achar o progresso. Então, aí ele complementa que este terceiro pilar, que sustenta este processo todo para que haja progresso, é o bater a porta. Então, eu primeiro preciso pedir, depois eu me dedico, vou buscar, e para encontrar eu tenho que bater, porque a porta só vai abrir para aquele que bater. Então, o que nós precisamos entender dessa frase tão simples, tão divulgada, buscar e acharei? Que tudo vai passar pelo nosso desenvolvimento. Nós precisamos estar constantemente em busca do avanço. Não avanço para adquirir progresso e acumular. Todas as riquezas que nós obtivemos, nós temos que distribuir. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Né? De onde vem, onde está a força necessária, a energia, né? Onde está toda essa força para que o homem possa progredir? Lógico que ali tudo está se falando do progresso espiritual, mas serve para qualquer coisa. E a resposta dos espíritos: toda a energia necessária para o progresso do homem está dentro de si mesmo, mas nem todos conseguem evoluir ao mesmo tempo. Aí, aqueles que estão um pouco mais adiantados auxiliam esses que estão ficando para trás, para que assim todos possam continuar progredindo. E que coisa interessante, o que ele quer nos dizer? Que todas as vezes que nós adquirimos uma riqueza, nós temos que olhar para trás e auxiliar aqueles irmãos que não estão conseguindo acompanhar. E é assim na interpretação das obras da doutrina espírita, principalmente das obras básicas, no entendimento do que é a bondade. Não basta saber que tem que amar o próximo, não basta saber que tem que perdoar, mas nós estamos conseguindo perdoar. Então, o buscar e acharei não é uma coisa simples que vai acontecer. Mas do ponto de vista de execução, ela é simples, trabalhosa, penosa, não é milagrosa, mas ela é simples. Basta entender que eu preciso estar constantemente trabalhando, mas trabalhando com afinco, né? Trabalhando com dedicação, com participação, tudo que eu faço. Porque senão eu vou ficar numa condição, de novo, de ter que voltar, procurar um outro planeta de provas e expiações. Porque eu não vou conseguir adentrar no próximo período. Assim como acontece numa escola, num curso normal. Né?
Então, para a gente dar uma reforçada, existem várias colocações, né, filosóficas, por exemplo. Tem uma aí do Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, um filósofo muito conhecido, badalado, que está aí, tudo. Mas ele sempre fala, nas colocações dele, uma frase que ele diz, né, que falou para o filho dele, quando estava despertando, saindo da infância, da primeira infância, chamou o filho dele e disse: filho, eu vou te falar uma coisa, eu vou te passar uma situação para que você não se perca na vida. Sabe, meu filho, vaca não dá leite. Nossa, o menino ficou assustado. Como que vaca não dá leite? Que história é essa? E ele explicou: a vaca não dá leite para ninguém. Se você quer leite, tem que tirar o leite dela. Ela não dá leite. Então, é uma colocaçãozinha, né, que a gente vai entender. Então, o resumo disto tudo, dessa melhora espiritual, tão procurada, tão lutada, né, que as religiões têm um nome, né, reforma íntima. É muito bonito, realmente, a reforma íntima, é a mudança interior. Mas ela não é fácil, ela mexe com a zona de conforto. Mas, em resumo, o que quer dizer? Que a gente, por exemplo, se quer um fruto, que é o produto final de qualquer coisa, é o fruto. Eu não devo pedir o fruto. Antes de eu buscar esse fruto, querer o fruto, eu tenho que pedir semente. Eu tenho que pedir a semente daquele fruto que eu quero. Eu imagino o fruto, eu quero a maçã, mas eu vou pedir a semente da maçã. E depois que eu tiver a semente, eu vou pedir as condições técnicas básicas para que eu possa cultivar essa semente. Como é que eu preparo, como é que eu planto, quando, como, que jeito que eu faço. E depois eu vou buscar a árvore. E eu vou cuidar dessa árvore, eu vou fazer a manutenção, vou regar, vou acompanhar. Essa é a busca, eu estou trabalhando nela, podando, cercando, protegendo. Aí eu vou ver o fruto. Quando eu vejo o fruto, ele está lá. Aí eu posso apanhá-lo, porque eu participei de todos os processos. Aí eu tenho condições. Mas se eu estiver só procurando o fruto, pode ser que eu não encontre. Então eu tenho que cuidar desde o início. E é assim que nós devemos fazer. Então, meus irmãos, para que a gente possa ir concluindo essa breve oportunidade de reflexão, para que a gente possa, a partir de hoje, estar entendendo que milagres não acontecem. A própria doutrina espírita, através de Kardec, veio nos provar isso. Embora os espíritos tenham passado, auxiliado, orientado Kardec, mas a obra dele, para ficar pronta, foi muito espinhosa. Nós sabemos que todas aquelas questões Kardec submeteu a diversos espíritos em diversos lugares. E quando a gente vai aprofundando nisso é que a gente começa a entender. Não adianta eu só ler as obras, como por exemplo o Livro dos Espíritos. Eu só ler, eu nunca vou conseguir usufruir daquilo, eu não vou obter o fruto daquilo, embora eu esteja buscando, mas estou buscando errado. Primeiro, preciso pedir o discernimento, pedir a compreensão, pedir o entendimento, discutir, avaliar e ir atrás. Então, quando eu me deparo, após um processo desse, que eu passo a ter o despertar espiritual, eu começo a abrir o Livro dos Espíritos, na primeira questão, eu começo a prestar atenção, ela é tão curta, tão rápida, que eu já passei por ela muitas vezes e nunca me apercebi, porque eu só estava querendo buscar, uma correria danada para buscar. Aí eu começo a observar, por que ele utiliza, na questão número 1, pronome que não é pessoal, não me induz a saber quem é. Ele pergunta: o que é Deus? Olha que diferença. O que é Deus? E aí eu vou ver que a resposta está ali mesmo. Os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema,
E ele é a causa primária de todas as coisas. Pronto. Eu não preciso mais saber quem é. Quem é o Zé Teodoro? Quem é o Chico Xavier? Mas ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E aí sabemos que ele não colocou opinião nenhuma dele, conclusão nenhuma dele. Ele fez essa pergunta para mais de 10 médiuns. Através de 10 médiuns, ele perguntou para mais de 10 espíritos diferentes, em diversos locais do planeta, para que ele pudesse chegar a essa conclusão. Perceba? Então, isso sim é o buscar verdadeiro. E aí ele colheu os frutos, que é a implantação, a divulgação da doutrina espírita, né? Porque o espiritismo já existia, os fenômenos espirituais sempre existiam. Agora, como doutrina, para que nós outras pessoas comuns, como eu, pudesse acessar essas informações do mundo espiritual, é só mesmo buscando a interpretação. Percebe? Então, para concluir, vamos deixar aí uma questão que está no livro dos Médiuns, no capítulo 26, é a questão número 17. Que, para quem quiser aprofundar, eu acho que ela demonstra muito bem o quanto nós somos assistidos. Lá, a pergunta é: pode-se pedir aos espíritos, fazer pedidos aos espíritos? E a resposta: sim. Nenhum bom espírito vai deixar de atender o pedido, mas o pedido sincero, com fé verdadeira. Para os hipócritas jamais haverá atendimento. Que assim seja e que tenhamos todos, a partir dessa oportunidade, o hábito de estarmos refletindo sobre como está o nosso andamento, para que a gente não seja alguém que passe com dificuldades no momento de prestar a conta dessa existência aqui. Porque tudo segundo as suas obras. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E que assim seja.